Atos capítulo 2, nós estamos estudando essa série sobre discípulos, o caminho dos discípulos de Jesus, o que é ser um discípulo de Jesus. Tenho falado com vocês que ser cristão, ser discípulo de Jesus é muito mais do que passei para crente, é muito mais do que aceitei Jesus. Então nós temos estudado sobre o que é ser um discípulo de Jesus, o que é alguém que anda nos caminhos de Jesus. Semana passada, estudando a carta do Paulo ao Timóteo, nós conversamos sobre discípulos de Jesus estão sempre debaixo de orientação espiritual. Na outra semana, conversamos que discípulos de Jesus sempre estão ligados a uma comunidade local. E hoje eu quero conversar com vocês sobre discípulos de Jesus que estão conectados em grupos pequenos, em pequenas reuniões. Mas vamos observar a leitura do texto bíblico, Atos no capítulo 2, verso 42, olha o que a Escritura diz para nós. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar, meus irmãos? Deus, em nome de Jesus, ilumina, por favor, o teu povo e traz a graça do Senhor para o meio do teu povo. Que a gente, ao refletir sobre a palavra do Senhor, seja edificado e fortalecido como igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há dois problemas muito sérios no que tange a nossa sociedade, a despeito do outro, que é o individualismo e o consumismo. Eles estão atrelados por quê? Percebam, meus irmãos, que às vezes nosso comportamento é muito intrigante. Você, por exemplo, tem um carro, ele é 2012, ele tem ar, vidro, trava, direção, ele está maravilhoso. A peça dele é barata, porque praticamente não quebra. Menino, ele é econômico, pra caramba. É muito econômico, não dá problema, super tranquilo. Mas acontece uma coisa curiosa, certo dia pela manhã, o seu carro que te leva, que te traz, que a mecânica é barata, que é super tranquilo, você acorda e fala assim, rapaz, preciso trocar de carro. Aí você fala assim, mas por que você precisa trocar de carro? Ele tá bom, tem peça, tá tranquilo. Ele atende você, atende sua família, atende sua casa, atende tudo que você está fazendo. Mas tem uma hora que você fala assim, cara, eu preciso trocar. Mas por qual razão? Porque a gente vive num sistema que ele é feito para isso. A gente vive num sistema que ele é feito para você ficar insatisfeito o tempo todo e você querer alguma coisa diferente o tempo todo. A gente tem uma adaptação psicológica muito rápida e aí a gente o tempo todo está tentando e a gente consome. Atrelado a isso, existe uma visão muito forte no nosso período, no nosso tempo de individualismo. É tudo meu, eu para mim. A gente não tem visão de comunidade. Eu conversei com vocês um dia desses atrás, que se você chega para uma mulher de 30 anos de idade e fala para ela assim, quantos filhos você quer ter? O que ela diz? Um só. Mas por quê? Não, porque eu preciso viver. Como se ter filhos não fosse vida. Como se ter filho, na verdade, fosse sinônimo de não viver. Mas o que é isso? Porque viver para nós nada mais é do que termos sensações boas individuais. Ninguém quer ficar velho, como eu conversei com vocês. Ninguém quer ficar velho na nossa cultura. Ficar velho na nossa cultura é ruim. Ninguém está afim disso. Percebam, meus irmãos, como é interessante. Vocês que têm mais de 45 anos, não levante a mão, pelo amor de Deus. Não precisa se entregar. Mas vocês são de uma época, por exemplo, em que quando você chegava no que a gente chama hoje de ensino médio,
antigo segundo grau, e os que são mais antigos já também nem lembram mais, mas vocês lembram que vocês chegavam nessa época, vocês sabiam tabuada, operação, vocês sabiam conjugação de verbo, sabiam interpretar texto, sabia ler, vocês lembram, sabiam usar vírgula, vocês lembram disso? Dessa época? Vocês chegavam nesse tempo e vocês tinham que saber isso. Mas a visão de mundo do nosso tempo ela é curiosa. Percebam vocês que têm filhos na escola e vocês que são pais, vocês não têm mais autoridade sobre as crianças. Da mesma maneira que a escola hoje em dia, ela não corrige nem quando a criança escreve errado. Ela não pode corrigir. A pedagogia moderna não pode corrigir as crianças. Por quê? Porque a visão que é tida para as crianças é que elas são boas por natureza. E a criança tem nela tudo o que ela precisa para se desenvolver. Por isso o professor não é mais autoridade em sala de aula, ele é só mediador, porque ele não pode ser um opressor sobre a criança. E é por isso que os meninos não têm mais correção, e vocês estão vendo o que vocês estão vendo na escola. E a sociedade está como ela está. Mas é pior do que isso, porque o padrão de moral, o padrão de ética, o padrão a ser seguido, por incrível que pareça, o século XXI chegou nesse absurdo, é o padrão das crianças. Você não se desenvolve mais. Antigamente as pessoas queriam ficar velhas para que elas ficassem velhas e fossem sábias. Hoje, o culto à juventude, ele se dá também porque as crianças são consideradas perfeitas moralmente. Então todo mundo tem que ser como as crianças são. Então cada dia que passa a gente fica mais velho e mais infantil. Cada dia que passa, adultos cada dia mais infantilizados. Percebem como as crianças são egoístas? Adultos também são egoístas. Percebem como as crianças só se preocupam com o mundo delas? Adultos também só se preocupam com o mundo deles. Esse é um mundo que a pedagogia e a psicologia estão legando para a gente no século XXI. É um mundo extremamente consumista, um mundo muito infantilizado, uma história muito infantilizada, pessoas muito infantis, emocionalmente despreparadas, não conseguem assumir as responsabilidades da vida e um consumismo absurdo. Porque quando está tudo ruim, a gente compra um sapato. Porque quando está tudo ruim, sempre tem um AliExpress para ajudar a gente. Percebe? E a igreja de Jesus, ela é a contramão disso. Ela é a contramão desse negócio. Porque a igreja de Jesus, como nós temos chamado para vocês e falado com vocês, ela é uma comunidade de discípulos que é chamada à maturidade. Ela é uma comunidade de discípulos de Jesus que é chamada ao crescimento. É chamado a andar na unidade, a caminhar junto. Porque a reboque disso, a gente precisa fazer um outro diagnóstico do nosso tempo. Irmãos, a gente está numa sociedade extremamente fragmentada e de briga. Percebam isso. Eu sugiro que vocês leiam uma obra muito boa do Ben Shapiro. Ele escreveu essa obra deve ter uns 2 anos. Ela se chama O Lado Certo da História. E se nós estamos numa sociedade difícil, irmãos, a sociedade americana ela deve estar uns 5 a 10 passos à nossa frente. Eu tenho contato com pessoas fora do país, em grupos de estudo, e gente que já foi aqui da igreja e que mora fora. Eu estava conversando com um menino que já foi aqui da igreja, e ele estava falando para mim que lá perto onde ele mora, aconteceu uma coisa muito curiosa agora, que a moda nos Estados Unidos são os banheiros unissex, né? Esses de banheiro que é para todo mundo. E uma menininha entrou no banheiro lá na cidade dele e o marmanjão que achou que era menina entrou atrás. O pai desesperado entrou atrás. E eu dou uma passagem, um vale-transporte só para o terminal de Laranjeiras para quem disser para mim quem está preso agora depois da confusão. Vocês estão ligados, né? É o pai da menina. O pai da criança está preso. E o rapaz está solto. A gente está chegando num período, irmãos,
que não adianta. É um período em que essas teorias, especialmente a teoria queer, eu prometo que eu vou trabalhar isso mais com vocês o ano que vem. A teoria queer, ela não subsiste com o cristianismo, não dá. Mas não é só com o cristianismo, é com o islamismo, com o budismo, com qualquer pessoa. Especialmente o que se chama de teoria queer. Não subsiste, não adianta. Porque qualquer pessoa que pensar qualquer coisa contra vai ser fascista, discriminador e todas essas coisas. É impossível. É um tipo de teoria crítica que é impossível conviver. É impossível. E a sociedade americana já está vivendo isso de uma maneira muito complexa. A nação está degringolando. E eu acredito que o Brasil não vai chegar a esse ponto. Exatamente por causa das comunidades cristãs. Exatamente por causa da gente. Porque acima de tudo, meus irmãos, nós vamos ser favoráveis a que todas as pessoas, eu repito, todas as pessoas elas tenham todos os direitos. Todas as pessoas. E que nunca se diga que um cristão falou contra isso. Mas que nunca se diga que pessoas merecem privilégios. Que todas as pessoas tenham direitos. Todas. E eu repito, todas. Mas o que se quer no nosso período não são direitos, são privilégios. O que nós estamos vendo é um degringolar da sociedade ocidental. Liberdades fundamentais colocadas em xeque. E não são questões políticas, irmãos, são filosóficas. É pior. São questões filosóficas e sociológicas. Teorias queer, a teoria queer, ela é complicadíssima. Ela não abre para a liberdade e não tem espaço para isso. Não há espaço. E o que está acontecendo é que nos últimos anos a sociedade está completamente fragmentada. Ela está brigada. E o Ben Shapiro trabalha isso falando, por exemplo, uma espécie de ibope deles no século de 2016. Dizia, por exemplo, que 27% dos americanos eles não confiavam em pessoas de outra cor. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não tem esse mesmo espectro social que eles. Mas é para vocês entenderem que 20% deles não acreditavam nos meios de comunicação. 41% deles não confiavam em nenhum tipo de religião. 19% deles não confiava nada no governo federal e 9% não confiava no Congresso. Mas em 2017, um instituto chamado Pew Research disse, só para vocês terem uma ideia, que 47% dos democratas tinham dificuldades em confiar em pessoas que votavam em gente contra eles. E 13% dos republicanos não conseguiam confiar em pessoas que votavam contrariamente a eles. Naquela ocasião, 47% dos eleitores da Hillary Clinton, eles não tinham amigos que votavam no Donald Trump. 47% das pessoas. 68% dos democratas achavam, olha que loucura, frustrante conversar com pessoas que pensavam diferente. 68% não conseguia conversar com pessoas que pensavam de maneira diferente. E 52% dos republicanos não conseguiam conversar com pessoas que tinham outro pensamento. Você tem noção do que é isso? Mas para piorar, uma outra pesquisa, essa de 2015, dizia que 52% dos americanos não confiavam uns nos outros. E 46% dos americanos sequer conheciam seus vizinhos. No Brasil, a gente não tem essa cultura de ter pesquisas. Mas eu posso dizer que na boca miúda, sim, não é muito diferente não, gente. Nós não estamos vivendo um período muito diferente, não. Um período de uma sociedade infantilizada, consumista, completamente individualista e de pessoas que não confiam umas nas outras. E de pessoas que não conseguem conversar com as outras.
Pessoas que não conseguem dividir sua vida com as outras. Irmãos, onde nós chegamos como sociedade? E a pergunta é: como a igreja de Jesus pode nos ajudar? E nós, como discípulos de Jesus, como podemos contribuir nesse período? Porque no primeiro, no segundo, no terceiro, até o quarto século, em 313, no Edito de Milão, quando a liberdade religiosa foi dada por Constantino, os nossos irmãos do passado viveram em sociedades completamente brigadas, mas eles eram uma bênção naquele período. Eles eram uma bênção. Eles cuidavam dos outros. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: como isso acontecia? E a resposta que eu dou para vocês, ela está no texto, e é o tema da gente hoje. Como é que eles faziam isso? Em grupos pequenos. Percebam o verso 41, por favor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 7, o apóstolo Paulo vai dizer que 500 pessoas viram Jesus subir aos céus. Mas o Pentecoste vem, e o Espírito Santo enche a vida dos apóstolos. Eles são 500. Olha o verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Mas olha o capítulo 4, verso 4. Calma, que a coisa piora. Porque de 500, nós somos para 3.500. E no capítulo 4... mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram. Olha o detalhe do Lucas quando escreve Atos: os homens que creram, só os homens eram 5.000. Gente, como é que você fica numa igreja de 500 pessoas e você passa para 5.000 em questão de dias? Como é que você administra isso? A pergunta é: como é que essas pessoas são cuidadas? Como é que essas pessoas vão ser abençoadas umas pelas outras? Como é que elas vão continuar abençoando os que estão do lado de fora? Como que elas vão ser cuidadas? O texto vai dizer para nós, olha o capítulo 2, verso 46. Ele vai dizer isso para a gente. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão, aonde? Em suas casas. No Império Romano tem muita perseguição. Não tem igreja batista da Lagoinha com 10.000 pessoas para você ficar. Não tem o grande templo de não sei quem para você se reunir. Aqui eles vão no templo porque são judeus. Então, especialmente, eles vão no templo para poder perguntar aos escribas o que os textos do Antigo Testamento significavam. Muito possivelmente, eles iam no pórtico de Salomão, onde homens e mulheres podiam ficar juntos naquele período. E eles iam lá poder perguntar aos escribas o que a lei dizia. Eles queriam encontrar Jesus ali. Mas o que é mais interessante, como é que eles, observem o verso 42, como é que eles, como é que eles, gente, dedicavam o ensino dos apóstolos, como é que tinha comunhão, como tinha o partir do pão, como é que eles oravam uns pelos outros. Percebam o verso 44, que coisa maravilhosa. Os que criam mantinham-se unidos e eles tinham tudo em comum, eles dividiam a vida. Como é que eles faziam isso? Percebam a generosidade deles. Olha só, vendendo suas propriedades e bens. Isso aqui não é um desapego à propriedade privada, não. Isso aqui está no imperfeito no grego, e significa que essa foi uma ação feita no passado, mas era uma ação que era feita muitas vezes. O que esse texto aqui está querendo dizer? Por exemplo, a Janete estava com uma dificuldade, então a Sony vendia uma coisa que era dela para poder abençoar a vida da Janete. A Iranete estava com alguma dificuldade, então eu vendia alguma coisa que era minha para poder abençoar ela. É isso que esse texto está dizendo. Ele não está mandando as pessoas venderem tudo e formarem uma comunidade alternativa. Por isso que o imperfeito no grego, ele tem essa ideia aqui. Como é que eles conseguem manter essa unidade, gente? De casa em casa.
em grupos pequenos. E a gente não pode esquecer disso. Essa igreja tornou-se forte, essa igreja unificou o império, essa igreja tornou-se relevante de casa em casa. Querem ver isso? Eu vou dar um exemplo só. Olha Romanos 16, verso 3. Olha Romanos 16, olha o verso 3. Eu preguei isso para vocês um dia desse atrás. O último capítulo de Romanos. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Agora olha que coisa interessante. Saúdem também a igreja que se reúne aonde, gente? No verso 5. Na casa deles. Não tem grandes templos, pessoal. Não tem grandes ajuntamentos. Os romanos não permitiam isso. Então como é que a gente se reúne? A gente se reúne de casa em casa. E aqui eu estava refletindo, eu preguei pela manhã, depois eu estava refletindo. Vocês já passaram mal na rua? Já passaram mal na rua? Você está na rua e começa a suar frio. Ou dá uma dor. Qual é a vontade que você tem? Ah, sério. Você quer ir para casa. Casa é lugar de afeto. Casa é lugar de segurança. Casa tem esse sentido. Casa é lugar de carinho. Por isso a igreja se reúne de casa em casa, em grupos menores. São lugares, meus irmãos, que eles têm confiança, são lugares que eles têm acolhimento, são lugares em que eles celebram a vida, são lugares de comunhão, de pastoreio mútuo, de generosidade, de segurança, de exercício dos dons, de edificação, de expansão do reino e de muita intimidade. É isso que a gente observa nesse texto. Agora, o que a gente pode aprender disso? E o que a gente pode aplicar disso para nós? Então, deixa eu te dar 3 razões aqui, nesse mundo que a gente vive, para a gente ser uma igreja que se reúne em grupos pequenos. A primeira razão que eu acho que esse texto salta nos nossos olhos, olha como começa o verso 43. Todos. Olha como é que começa o verso 46. Todos os dias. Todas as pessoas, todos os dias. Isso me salta algo incrível. Todas as pessoas, todos os dias. Semana passada, nós comemoramos os 504 anos da Reforma Protestante. Irmãos, se tem uma coisa que foi um dos carros-chefes da Reforma Protestante, foi algo que é a primeira razão pela qual nós precisamos nos reunir em grupos menores. E anote isso, faz um negócio aí na sua Bíblia. O sacerdócio universal de todos os crentes. Isso é doutrina básica da Reforma Protestante. Até Lutero, até Calvino, você precisa do sacerdote. Até Lutero, até Calvino, você precisa da igreja para fazer uma confissão auricular, para você ser perdoado dos seus pecados. Até a Reforma Protestante, a gente precisava da mediação da igreja para chegar até Jesus. Ontem, lá no acampamento dos meninos, o pessoal que foi tocar, eles fizeram uma festa na piscina, e aí levaram uma banda para fazer um som lá, foi muito legal. E eu conversei com um dos integrantes da banda e foi uma coisa maravilhosa, porque ele estava me dizendo como foi a conversão deles. Até contei isso hoje cedo na aula do Start. Como é que foi a conversão dele? Foi muito incrível. Eu falei, Deus, nem mereci tanto, você já me deu uma ilustração boa para amanhã. Ele foi criado em centro espírita. E ele disse para nós assim, uma coisa muito legal, quando ele falou, olha, às vezes crente fica achando ruim essa questão de dízimo, mas o inimigo sempre ensina a agradecer. E quando você olhar, por exemplo, nas encruzilhadas, mais da metade daquelas coisas que estão, e aquelas oferendas que estão encruzilhadas, elas são para agradecimento de alguma coisa. Isso é interessante.
Porque sempre que acontecia alguma coisa boa com ele, com esse cara, o que ele fazia? Ele ia até uma espécie de sacerdote e esse sacerdote intercedia por ele perto de uma entidade. Agora, irmãos, o que é o sacerdócio universal de todos os crentes? Esse cara disse que teve um período da vida dele, alguns familiares estavam convertidos. Aí ele disse que no período da vida dele a coisa estava muito ruim, ele olhou para o céu e fez a seguinte oração. Ele não orava porque ele achava que alguém tinha que interceder por ele. Alguém tinha que levar ele até uma entidade superior. Ele olhou e falou bem assim: Deus, se você realmente existe. E ele apresentou uma demanda para Deus. Irmãos, nosso Senhor, quando alguém ora, Ele ouve. Sem ninguém. E Deus respondeu. Só que ele, acostumado a agradecer, foi na igreja para entregar uma oferta. Chegou lá e pregaram e ele converteu. Mas sabe qual é a grandeza dessa história? A grandeza dessa história, meus irmãos, é algo que está no DNA daquilo que forma a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para você ser livre de uma vez por todas. Você não precisa de mim para chegar até o Pai. Você não precisa do pastor da igreja. Você não precisa do irmão fulano de tal que tem uma oração forte. Você não precisa de ninguém para poder chegar até Deus. Porque aonde você estiver, no Salmo 139, fazendo o que você estiver fazendo, você, sem a mediação minha, sem a mediação de ninguém, você, em nome de Jesus, pode se achegar até Deus e Ele te ouve. Mas tem algo que é mais profundo aqui. Irmãos, 12 não dão conta de 5.000. É por isso que vocês observam que Filipe, depois do capítulo 7, 6 e 7, ele já vai estar na Samaria, pregando. Vocês vão observar que no capítulo 13 de Atos, a igreja já está em Antioquia e envia Paulo e Barnabé para as missões. Porque 12 jamais dariam conta. Jamais. Do mesmo jeito que eu não dou conta. E um dos legados que a igreja descobriu, que eu acho que é a coisa mais maravilhosa, é o sacerdócio universal de todos os crentes. Sabe o que isso significa? Não tem seu último aniversário que você ganhou um super presente legal. Aí você olhou. Aí sabe quando você olhou, veio alguém com um presente. E aí você olhou, pego, não pego, pego, não pego. O que eu faço? E daí você pega e você começa a aproveitar. Não é essa a ideia que às vezes dá na gente? Sabe que é meu mesmo? Agora, o que é o sacerdócio universal de todos os crentes? Todos vocês receberam o dom, não da igreja, não meu, mas o dom de Jesus Cristo, de pregar a graça de Deus, de falar do amor de Jesus. Todos vocês têm autoridade em nome de Jesus para falar em nome de Jesus. Eu não falo em nome de Jesus sozinho. A igreja presbiteriana não fala, ela não é dona de Jesus. Igreja nenhuma é, pastor nenhum é. Quem é dono da igreja é Jesus. E vocês são cheios do Espírito Santo para poder falar da glória, da graça de Deus. O sacerdócio universal de todos os crentes, e que esses irmãos entendiam, é que cada crente é um mensageiro do Evangelho. É que cada crente é um pregador da palavra de Deus. É que cada irmão, e eu posso ir mais profundo, meus irmãos, sejam ousados pelo amor de Jesus. Esse foi o presente dado por Deus para vocês, homens, mulheres, jovens, crianças. Imponham as mãos sobre as pessoas para que elas sejam abençoadas pelo amor de Deus. Isso não é coisa minha.
Pais, imponham as mãos sobre os seus filhos. Isso é sacerdócio de todos os crentes. Meninos que estão aí em cima, parem de ficar com vergonha de Jesus e falem de Jesus. Imponham as mãos sobre os seus colegas. Chega de achar que isso é coisa de profeta A, B, C, D. Não! Isso é coisa dos crentes. É o poder de Jesus que foi dado para a igreja. Falem do Evangelho. Falem do amor de Jesus. Orem pelas pessoas. Sejam ousados nisso. Peguem esse presente que foi dado por Jesus para vocês. Irmãos, uma das experiências mais grandiosas que eu vivi, eu estava no seminário. E na biblioteca, a gente estava estudando, tinha prova. E o menino que hoje é pastor no sul de Belo Horizonte, ele, gente, eu queria pedir, estávamos em 3, eu, Luiz e o Toninho. O Toninho hoje é pastor da 6ª igreja de BH. O Toninho já mais velho um pouco. Luiz falou bem assim, gente, orem por mim, pelo amor de Deus. A vida é difícil demais. E eu estudando, nem dando muito ouvido, quando eu penso que não, estou ouvindo uma voz profética do meu lado. Toninho meteu a mão na cabeça de Luiz e começou, Deus abençoe esse homem. Deus muda a vida desse homem. Nem o Luiz estava esperando. Deus cuida dele, Deus. Deus ele está pedindo. Terminou a oração, eu entendi. O Luiz ficou meio assustado. Eu também. Daí o Antônio falou assim, uai, você não pediu para orar por você? Eu orei, ué. Você queria que eu ficasse, que chegasse em casa, esperasse? Não, eu já orei por você logo, meu filho. Irmãos, como é que essa igreja vivia? Esses homens entenderam quem eles são em Jesus. Eles entenderam o papel deles em Cristo. E a pergunta que a gente precisa se fazer é, nós entendemos o nosso papel em Jesus? Nós entendemos o tamanho do poder que Jesus transferiu para vocês, para a igreja dele? Vocês entenderam o papel e o poder que Jesus deu a cada um de nós? Ou será que nós não lembramos o que o apóstolo Paulo diz, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus de Nazaré mora dentro de nós? Olha isso, irmãos. Isso é o poder do Evangelho, da manifestação do Espírito de Deus. Então, a primeira razão é a gente entender que nós somos agentes do reino de Deus. Nós somos agentes das boas novas. Mas tem uma segunda coisa que esse texto me diz que é muito interessante. E isso está no verso 46. E vocês já leram. É de casa em casa. Sabe o que é isso? Descentralização. O nome é difícil, né? Descentralização. Imagina que você está lá no 1º século. Isso aqui aconteceu possivelmente aí no ano 30, 35 depois de Cristo. E aí você é um viajante, você está entrando em Jerusalém. Aí você vem e o que está na porta da cidade? Grande cruzada de fé e milagres. Favor dirigir-se até o templo da igreja dos apóstolos. O irmão Pedro pregará hoje. Tem isso. Noite de milagres com a dupla João e Tiago. Tem isso? A dupla sertaneja, João e Tiago, tem? Não tem. Não tem, porque não tem nem templo. Tem casa. Descentralização, gente. Olha só. Eu não acho que foi ruim quando Constantino, por exemplo, ele se converte e os templos romanos passam a virar igreja. Aqui deixa eu abrir mão, aspas, para uma coisa que o Paul Freston fala de uma maneira muito legal. Religião e política precisam conversar, mas igreja e política não. Princípios religiosos sempre vão permear Estado, é impossível, não tem como. Isso vai acontecer, sempre foi assim, sempre vai ser. Religião sim. Agora, igreja metida com política e governo, isso nunca deu certo. Nunca vai dar certo. Esquece. O ano que vem, vocês vão ver o samba do crioulo doido. O que vai ter de candidato em igreja, vocês não têm ideia. Ou tem. Vai ser misericórdia. Deus me livre. Não dá certo. Está errado. Está errado. Não mistura esses trem. Isso dá errado.
Mas eu acho interessante a ideia ali, porque talvez o cristianismo tivesse sido extinguido. É possível. Isso poderia acontecer, e Deus, pela sua graça. Só que a gente, a partir dali, nós começamos a achar que Deus só se manifesta em grandes ajuntamentos. A gente começou a achar que Deus precisa estar em grandes templos. A gente começou a achar que a gente precisa aguardar o domingo e botar a roupinha de ver Deus. E a gente vai lá com a roupinha de ver Deus em um determinado lugar, com uma determinada música, com uma determinada hora, com aquela determinada pessoa. É ali que Deus opera. Não. Nada dessa centralidade. O cristianismo é difuso. O vento sopra onde ele quer. Não tem hora marcada para fé e milagre. Não tem hora marcada para cruzada de não sei o quê. Isso morreu com o Billy Graham. E aqui, por que isso aqui é importante, pessoal? Eu tenho falado isso com vocês ao longo dos últimos 10 anos enquanto eu estou aqui. Meus irmãos, vocês que são crentes, temos pessoas que estão nos visitando aqui. Meus irmãos, você chama alguém para ir na igreja, o cara não vem. Você sabe que ele não vem. Não vem. Não vem. E muitos não vêm, por quê? Porque tem muito pastor ladrão, porque tem muita igreja que negocia a fé, porque existe uma campanha enorme de difamação contra o cristianismo. A gente sabe disso. Isso é fato, nós vamos ter que conviver com isso. Sempre foi assim. Vamos ter que conviver com isso. E tem uma outra coisa que você também vive. As pessoas não querem compromisso. Olha como é que você é. Você tem agenda cheia. Você sabe disso. Quando alguém te dá mais um compromisso, o que você faz? Puxa, rapaz, mais um? Ah, não. Domingo, 6 horas da tarde? Ah, não. 10h30 da manhã? Ah, não. Como é que esses caras fazem? Eles descentralizam. Não é só o Pedro, não é só o Tiago, o João, é a igreja. E onde ela está? Ela está nas casas. Irmãos, tem problema a gente se ajuntar? Não, a gente tem que fazer isso. Eu preguei há 2 semanas que a gente precisa estar na igreja local. Agora olha só, essa centralização, isso tem que acabar. E aqui eu queria conversar com vocês que são mais velhos de igreja. Como eu nasci em igreja, então eu estou nessa pegada aí a vida toda. Quem era crente na década de 80 e 90, especialmente, viu o fenômeno do Espírito Santo. Lembra que eu falei com vocês do dente de ouro? Que o pessoal vinha e queria, o nego vinha na igreja, você que é visitante, tinha uma loucura de crente, que é muito engraçado, gente. O pessoal vinha na igreja para ganhar dente de ouro. Ai, meu Deus do céu. É só virar rapper. Você vira rapper, pronto. Rapidinho você bota os dentes de ouro. Não precisa do Espírito Santo para isso. Aí tinha aquilo que eu falei com vocês, que cair para trás é de Deus, mas cair para frente está endemoniado. Gente, que bagunça nas igrejas. Misericórdia. Ai, égua. Mas Deus estava fazendo um negócio interessante naquele período. Talvez há alguns de vocês que se converteram naquele período, da década de 80 à década de 90. Sabe por quê? Deus estava trazendo um despertamento espiritual para a igreja brasileira. Olha o tempo. Eu já conversei com vocês que até a década de 90 ninguém conhecia presbiteriano, ninguém conhecia assembleiano, ninguém conhecia luterano. Puxa na sua memória lá atrás. O máximo, vocês que são mais velhos, que eles conheciam eram os Bíblia. Só. Era a rapaziada que usava a Bíblia preta. Mas Deus traz um avivamento, e eu vou usar essa palavra avivamento aqui, de uma maneira muito pontual. Deus traz um despertamento espiritual naquele período, há 30 anos para os nossos irmãos, e a gente começa a ver uma difusão de igrejas. E isso foi importante. Isso foi muito importante. Um despertamento espiritual. Se a gente tem talvez cultos um pouco mais avivados, isso é fruto dessa época. A gente precisa entender isso, isso foi bom.
Agora, meus irmãos, já tem mais ou menos uns 20 anos que Deus tem falado uma coisa específica para a igreja brasileira. Deus tem falado acerca do sacerdócio universal dos crentes, e Deus tem falado acerca de igrejas que não são mais centralizadas. As igrejas que crescem, que alcançam pessoas no nosso tempo, são igrejas que estão não mais centralizadas em templos, mas que estão nas casas. Eu quero te desafiar. Entre em qualquer comunidade saudável que você gosta. Essas igrejas estão divididas em grupos. Tem 20 anos que Deus está falando isso para a igreja brasileira. 20 anos que Deus tem falado com a gente de uma maneira específica, que eu consigo ler esse movimento no Brasil é de 2000 para cá, e eu quero te desafiar a fazer olhar isso. Deus tem desafiado a igreja dele a se envolver em grupos pequenos, de casa em casa, em pessoas que se cuidam, em pessoas que se pastoreiam, em pessoas que desenvolvem os seus dons. Chega de vocês precisarem de mim para ficar levando mensagem para vizinho seu, porque você pode levar. Você é um crente de Jesus, a autoridade de Jesus está na sua vida. Descentralização, não dependam de mim. Vocês são crentes. Eu tenho um chamado para pregar aqui todos os domingos, de aconselhar a vida de vocês, de ensinar a igreja, mas o meu chamado maior, eu vou defender isso semana que vem com vocês, irmãos, é vocês serem treinados. Descentralização. E aqui eu chego na parte final, percebam que no verso 47, diariamente, a partir de uma igreja descentralizada, a partir de uma igreja em que todas as pessoas entendem que são profetas de Deus, sacerdotes de Deus, Deus vai dando àqueles que vão sendo salvos, porque a evangelização muda. E aí olha só, seu vizinho vai na sua casa comer bolo, mas ele não vem aqui. Um casal de amigos seus que está se separando, por exemplo, esse casal vai na sua casa, se você for aconselhá-los e quiser cuidar deles, eles vão na sua casa, mas aqui eles não vêm, até porque eles estão brigados. E como eles estão brigados, eles não vão querer se expor aqui. Você já visitou uma igreja? Inclusive vocês que são membros, sabe o que vocês fazem? Não sentem lá no fundo, você tem que sentar aqui na frente. Por quê? Você já chegou em algum lugar que está cheio? Você chegou no banco, aí chega no banco, qual é o único lugar que está vazio? É o primeiro, porque a turma chega e senta no fundo. Por isso que crente tem que chegar na igreja e sentar na frente, porque quem visita senta no fundo. A turma vai chegando e vai sentando no fundo. Porque às vezes o cara está com vergonha. Às vezes o cara não está afim de falar com ninguém. Às vezes ele chegou, ele quer saber como é, se aqui é a igreja preta, tem fumaça, não tem. Como é que esse negócio é meio church, não é? Ele quer saber desse negócio. Só que é mais fácil ele comer bolo com você no trabalho. É mais fácil ele se abrir com você no trabalho. É mais fácil ele conversar com você enquanto vocês estão na pelada de quarta-feira ou de quinta. Porque terminou a pelada e o cara jogou tão mal e ele não está legal. Você falou, e aí, tá tudo bem? O cara fala, rapaz, não está não. Não está não. Mas não é só isso não, gente. É ambiente de cuidado nosso. É cuidado nosso. Eu estava olhando no acampamento dos meninos lá, falei com o Felipe, falei com alguns outros. Olhando aqueles meninos lá, deve ter uns meninos e meninas, uns 6 tranquilos que se soltar aqui eles pregam. Se soltar aqui eles pregam. Mas presta atenção, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar criando culto no meio de semana só porque a gente tem muita gente para pregar? Isso não faz sentido. Eu tirar você da sua casa e trazer você para um templo no meio de semana, numa correria danada. Sendo que Deus te deu aquele sofá maravilhoso, esperando você me chamar para ir lá fazer uma visita, para eu sentar naquela almofada abençoada, para você me dar aquela água gelada e eu falar, irmão, abre essa casa, pelo amor de Deus. Abre essa casa para receber as pessoas. Percebe como a missão muda? Porque vocês cuidam de vocês. Eu estou aqui, os presbíteros estão aqui, nós vamos gerir o negócio. Mas vocês cuidam de vocês. Idosos que cuidam de idosos, e idosos que cuidam de pessoas mais novas que cuidam de pessoas mais velhas.
A gente leva um ao outro no médico e leva no hospital e traz e ajuda, porque ele está com dificuldade lá, a gente junta 3, 4 aqui mesmo e a gente ajuda ele lá, e a gente ajuda ele ali, e a gente cuida do outro lá, porque vocês vão cuidando de vocês. Gente cheia do Espírito Santo vai cuidando de gente. Porque aonde vocês vão chorar as pitangas, porque o marido brigou com uma hoje, a outra vai orar com ele, porque a mulher brigou com o cara hoje, e o irmão vai orar com ele, para ele poder abençoar a vida É isso. Então, quando eu estou dizendo para vocês de igreja em grupo menor, é porque, meu irmão, para que a gente se cuide, para que o evangelho avance, não tem outra forma. Não tem outra agenda de Deus. Sempre foi assim. Você conhece uma igreja chamada Igreja Metodista? É por causa dos métodos. E quais eram os métodos dos irmãos Wesley? Música, evangelho e casa em casa. Assim nasceu a igreja metodista. Eram os métodos que eles usavam. E a igreja apostólica, como é que ela foi fundada? Crentes, cheios do Espírito Santo, que pregavam o evangelho. Olha a difusão do evangelho no Brasil, como aconteceu, meus irmãos. Quando a gente chegar no céu, eu vou querer conversar muito com Abraão. A gente estava falando hoje lá no acampamento, eu quero conversar um pouco com Moisés para perguntar umas coisas para ele. O Jonas, eu tenho umas dúvidas muito interessantes que eu quero perguntar para o Jonas umas coisas. Mas o tanto de anônimo que nós vamos encontrar, inclusive vocês vão ver ali embaixo, um banner do Pé na Estrada. Eu vou terminar agora, tá? O Pé na Estrada vai fazer a próxima viagem para o Vale do Jequitinhonha. Cheguem lá no Vale do Jequitinhonha e perguntem como é que aquelas igrejas foram plantadas. Irmãos, gente como eu e você, que saiu de casa e falou bem assim, eu vou para lá, eu vou pregar. E vai ser sustentado com o quê? Sei não. Deus sustenta. Eu não estou mandando vocês fazerem isso. O que a gente está falando aqui é para a gente construir uma comunidade saudável. Uma igreja saudável. Crentes que pregam, que vivem o que pregam, que cuidam uns dos outros. E que mudem essa visão. Que mudem essa visão. Eu já avisei vocês que eu não prego de terno. Não é só porque no Brasil é calorento. É porque eu sou mais um no meio de vocês. Eu só tenho um chamado diferente. O Arthur fica me zoando, que eu sempre falei que eu não sou o pastor. Eu sou o pastor. Eu estou aqui, ó. Eu sou mais um. Eu estou no meio de vocês. A minha autoridade se dá porque Deus assim constituiu, mas eu não sou melhor do que vocês. E pastor nenhum, e ninguém é melhor do que ninguém no reino. Então, meus irmãos, por que a gente tem que ser uma igreja que se reúne em grupos pequenos? Em grupos menores de cuidado, em grupos de comunhão. Porque vocês vão poder cuidar uns dos outros. Mas não só isso, meus irmãos. Nós vamos poder cuidar de um mundo fragmentado. Um mundo de pessoas que não conseguem nem conversar umas com as outras. E a gente vai chegar até elas. E a gente vai abençoar a vida delas. Essa semana eu estava num grupo de estudo com uma moça que mora no Arizona. E a gente estava conversando, quero chamar os meninos aqui na frente. Ela mora no Arizona e aí a gente estava conversando sobre a situação da sociedade americana. E ela estava falando de uma cantora. Os meninos lá de cima sabem muito bem quem é, que é a Demi Lovato. Só que a gente já não pode nem falar se é a Demi Lovato, né? Porque ela chegou ao ponto de dizer que ela acorda todos os dias pela manhã e ela não sabe o gênero dela. Aí, a primeira coisa que o brasileiro, bem prático como nós somos, a gente fala assim, frescura. É a primeira coisa que a gente fala, né? Você é frescura, rapaz. Para com isso. E é interessante que ela falou uma coisa assim, nós somos cristãos. Vocês já pararam para pensar em como uma pessoa que não tem a identidade de Jesus sofre? Vocês já pararam para pensar nisso? Aquilo me fez refletir profundamente. Pessoas que não têm uma identidade estabelecida em Jesus, elas vão ter inúmeros conflitos de identidade. E aí, um pessoal do grupo começou a falar assim,
Ah, mas não é bem assim. Ela dizia, não. O evangelho é sobre como a gente vai cuidar de todas as pessoas. Todas. Todas. Porque essa é uma moça que sofre porque é dominada com uma falta de identidade em Jesus. Mas como ela, nós temos um mundo inteiro de pessoas que padecem de tantos outros males que os pecados trazem. Mas quando nós anunciamos o reino de Deus, quando nós anunciamos a chegada de Jesus Cristo, todas as pessoas podem ser mudadas. Todas as pessoas podem ser transformadas. O amor de Deus pode chegar em todas elas. Ele pode transformar todo mundo. E foi para isso que nós somos constituídos reino e sacerdócio do nosso Senhor. Eu não estou propondo para vocês que a partir de agora a gente vai... Agora nós vamos ter um método novo na igreja. Não estou propondo isso. Método de discipulado apostólico, MDA. Crente é incrível. Faz tudo virar caixinha. Não. Eu acho que a gente deve migrar para um modelo de células e grupo pequeno com o tempo. Porque Deus está despertando no meio de vocês muitos líderes. Tem muita gente aqui que tem capacidade de pregar aí para multidões. Então não faz sentido, prestem sentido vocês ficarem sentados. Melhor vocês se reunirem de 2 em 2 e abrirem a porta da casa de vocês. E a gente superintende esse processo. Tem muito líder levantado aqui. Deus está trazendo isso para nós depois da pandemia. Isso é perceptível. Deus está levantando gente aqui. Eu estou vendo isso. O conselho consegue ver isso. Mas eu queria que vocês percebessem a última coisa, eu terminei hoje de manhã falando isso. Meus irmãos, Jesus no Evangelho de João olhou para os discípulos e disse para eles assim: olhem para os campos. Os campos estão brancos. Sabe o que é campo branco? Tem uma colheita para acontecer, gente. O mundo pós-pandemia tem uma grande colheita para acontecer. Jesus vai salvar muita gente. Muita gente. Jesus vai salvar muita gente. A gente não tem ideia. Jesus vai salvar muita gente. A gente não pode ficar de fora disso. A gente não pode ficar de fora disso, meus irmãos. Eu não quero ficar de fora do que Jesus vai fazer. Eu não quero ficar de fora. Eu não quero que a gente fique de fora desse movimento de Deus. Tem muita gente doente que vai correr para os braços de Jesus. Muita gente. Muita gente. O mundo traz e cospe. As teorias mudam a cabeça e cospem. Mas Jesus traz, limpa, trata, abraça e envia de volta. E a gente vai ser usado para isso. A gente vai ser usado para isso. Faça parte desse movimento de Jesus. Faça parte desse movimento de Jesus.